Fala galera, aqui, você tem pressa de aprender a falar inglês? Sim. Já perdeu, já passou da época que você tinha que estar falando inglês fluente. E você fica... Meu Deus, eu não tenho tempo, eu faço ficar 5 anos no curso, eu tenho que aprender o mais rápido possível. Então eu vou falar pra você hoje como é que você pode aprender inglês o mais rápido possível. Inclusive, eu vou te falar como foi que eu aprendi quando eu achava que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito de eu aprender, de eu ficar fluente. O que eu fiz que acelerou o meu aprendizado e realmente eu descobri que é o jeito mais rápido de você aprender inglês. Bom, algumas pessoas não sabem, mas eu tive um momento na minha vida que eu achava que eu nunca ia conseguir ser fluente em inglês. Eu aprendi inglês depois dos 21 anos, né, que eu realmente me tornei mais fluente, consegui falar inglês bem. Antes disso eu estudava em casa, aquela coisa, sozinha, mas não ia pra frente. Eu só me tornei mesmo fluente, comecei a falar inglês depois dos 21 anos e ainda tive uma longa carreira aí de estudos, né, pra conseguir me tornar fluente, mas eu achava num determinado momento da minha vida, já tinha os meus 20 e poucos, e eu achava ainda que eu não ia ser fluente. Nunca. Mas como boa brasileira, eu não desisto nunca também. E por isso continuei me esforçando. Mas a verdade é que eu cheguei a morar nos Estados Unidos por quase 2 anos. Faz tempo. E mesmo morando lá, eu trabalhava com estrangeiros, eu convivia com estrangeiros, convivia com americanos, mas eu ainda não conseguia me sentir fluente. Às vezes, quando eu tava assim num grupo de pessoas falando inglês, eu ficava caladinha, mudinha, eu não falava nada, morria de vergonha de falar alguma coisa. E eu falava uma besteira, ou ficava com medo mesmo das palavras não virem, porque afinal de contas eu não me sentia fluente. Mas quando eu conversava ali no one-to-one, sabe, com uma pessoa só, ou no máximo com 2 pessoas, aí eu conseguia carregar uma conversa, conseguia falar e tal. Mas assim, era no máximo 1, 2 pessoas. Mesmo assim, quando eram 2, eu ainda ficava meio assim, dependia de quem era a segunda, sabe aquela coisa? E muito disso tinha a ver com o fato de eu não entender as pessoas. Eu achava que as pessoas falavam muito rápido, eu ficava tentando traduzir aquilo que elas falavam, elas estavam falando, eu ficava ali presa nas frases, nas palavras, em vez de me concentrar no contexto geral. E aí eu já perdia o fio da meada, não dava tempo de eu entrar na conversa, chegando até mesmo ao ponto de eu ir para um jantar com algumas pessoas, todas estarem ao redor da mesa e eu ficar cerca assim de 2, 3 horas no jantar sem dar um pio, literalmente. Eu não falava uma palavra. Chegou um momento que eu já tava assim com vergonha até de falar, porque eu já tava tanto tempo sem falar, que eu falei assim, cara, é melhor ficar aqui até o final sem falar mesmo, porque o povo acha que eu sou muda, né, alguma coisa assim. E foi aí que quando eu voltei pro Brasil, eu descobri a fórmula que veio a me trazer a fluência de inglês e eu descobri que realmente é a forma mais rápida possível de você aprender. A primeira escola de inglês que eu dei aula tinha uma metodologia que eu gostava bastante, mas exigia muito esforço do aluno, inclusive exigia muito esforço meu. Mas eu quero ressaltar que você vai falar assim, Pô, mas você já tava dando até aula de inglês? pois é, mas eu estava dando aula de inglês, mas eu tava enganando ali meio que o povo, entendeu? Porque eu tava, tipo assim, eu não era tão fluente quanto o povo achava. Eu dava uma fingida, eu às vezes era pega no pulo, às vezes os alunos me perguntavam uma coisa que eu ali não sabia, uma coisa assim, bem básica, sabe? Eu tava realmente aprendendo ao mesmo tempo que eu estava dando aula. Esta é a verdade. Mas nessa escola que eu dava aula, tinha uma metodologia que foi onde eu aprendi a grande sacada. Eles usavam vídeos e áudios. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir, quando eu ia preparar a minha aula, né, pra dar no dia seguinte, enfim, no mesmo dia, eu primeiro ouvia o material, porque toda lição era baseada numa história, num vídeo. Então eu ouvia aquela história, lia a transcrição, lia o texto junto com o vídeo, junto com a história. Depois de ouvir, depois de ler, comparar pronúncia e leitura, eu ia investigar o vocabulário, eu via ali no texto as palavras que eu ainda não conhecia, e aí eu estudava vocabulário, e aí depois eu preparava a lição mesmo, estudava a gramática, esses pontos da língua mais específicos que eu ia precisar ensinar aos alunos, e aí eu tinha que dominar aquele ponto gramatical. Então vocês viram que teve 4 passos? Ouvir, depois eu lia o texto escutando o áudio, depois eu estudava o vocabulário e depois eu ia investigar a gramática. E depois de tudo isso, tinha o 5º passo, que era a grande virada, que era explicar em sala de aula para os alunos tudo aquilo que eu tinha estudado. Essa é a fórmula perfeita. Então, o que você precisa começar a fazer quando você está aprendendo inglês para você aprender o mais rápido possível? Escutar. A primeira coisa que você vai fazer na lição que você está estudando é escutar, ou por assistir um vídeo, se for assistindo um vídeo melhor ainda, que você associa as imagens aos sons,
ou escutando um áudio. Agora, por que escutar deve ser logo a primeira coisa que você faz? Quando você é exposto a um novo idioma, as áreas auditivas e de processamento de linguagem são ativadas no cérebro. E essas áreas do cérebro envolvidas no processamento do idioma, que também estão relacionadas às áreas auditivas, tem muita ação das áreas auditivas, né, do ouvido, começam a desenvolver conexões neuronais para acomodar esse novo idioma que você está aprendendo, o que leva a uma maior eficiência, maior velocidade do aprendizado de um idioma. A segunda razão para você começar sempre escutando é que quando você ouve sons, o que seu cérebro faz? Ele interpreta os sons, ele processa aqueles sons ali para identificar o significado daquilo, né? A palavra casa é simplesmente um som, casa. É um som, mas o nosso cérebro precisa interpretar, é como se fosse traduzir aquele som para achar um significado. E tudo isso acontece muito rápido. Então, quanto mais você se expõe ao idioma, mais o seu cérebro vai se acostumar, ele vai se adaptar àquele idioma novo, àqueles padrões novos dos sons daquela língua que você está aprendendo, né? No caso, o inglês. E aí ele começa a identificar esses sons, esses significados muito mais rapidamente. Então, quanto mais exposição, melhor para você aprender. Exposição auditiva, né? Som, gente, tô focando aqui em sons. E da mesma forma que a sua memória auditiva ajuda a sua performance no idioma, acontece agora uma terceira coisa aqui que torna importante você começar a aprender um idioma, aprender inglês já ouvindo para aprender o mais rápido possível. É porque a exposição regular a um novo idioma melhora a sua memória auditiva. Então é como se fosse um círculo virtuoso, né? Que a gente chama. É algo que você faz por uma razão, a razão ajuda o motivo, sabe? Ficar uma coisa ajudando a outra. E a memória auditiva é fundamental para você conseguir usar o idioma, porque é a sua memória auditiva que vai te ajudar a lembrar das palavras, dos sons das palavras quando você precisar usá-las. Depois que você é muito exposto àqueles sons, aquele texto, aquela cena, vai investigar o vocabulário. Aí sim você vai investigar a gramática. E por último, né, que eu falei, que é muito importante, que foi o X da questão, vá falar para os outros que você aprendeu. Olha, aprendi essa palavra nova. Olha o que eu tô aprendendo. Mesmo que você não tenha um nativo com quem praticar, você não tenha com quem praticar conversação, ou você fala sozinho, utilizando aquilo que você está aprendendo, fica ali falando no dia a dia na sua casa, vai relembrando em voz alta, ou então você se oferecer para ensinar inglês para alguém que sabe menos que você. Dessa forma você vai com certeza agilizar e aprender o mais rápido possível inglês. E me fala nos comentários, você também tem essa deficiência que nem eu tinha, e às vezes eu até tenho que me esforçar para escutar, eu percebo que é a minha habilidade mais fraca no idioma, é eu entender, até pela diversidade de sotaques e tal. Então me fala ali nos comentários se você acha que esse também é o seu maior desafio e o que você vai fazer a partir de hoje para aprender inglês o mais rápido possível. O que você tá mudando aí? Me fala ali nos comentários, que eu quero você a partir de hoje fazendo tudo diferente para aprender inglês muito mais rápido, tá? Bom, se você não deixou seu like, deixe seu like, por favor, se inscreva no canal para você aprender inglês com técnicas da neurociência, você vai aprender muito mais rápido, com muito mais confiança. Me siga no Instagram para você ainda receber mais conteúdos que vão te ajudar a aprender inglês mais rápido. E eu vejo você no próximo vídeo. See you in the next one.